Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Iniciaremos o programa de hoje com a pergunta para Maria Lúcia, de Maria Elisa. Se os decretos têm que ser emitidos em voz alta, Maria Lúcia, como ficam as pessoas com deficiência auditiva, que em função do seu problema não conseguem emitir sons através da palavra falada? Muita luz e paz, eu sou Elisa. Olá, Maria Elisa e amigos da luz. Aqui estamos, no planeta Terra, resgatando karma, isto é, o mau uso da energia feita no passado. As pessoas com deficiência auditiva não podem exercer a ciência da palavra sagrada, mas podem ler e estudar os ensinamentos dos mestres, as escrituras, podem meditar e, desta forma, alcançar um grande desenvolvimento espiritual. Enquanto cegos não podem ler, mas podem decretar. Outros sofrem de cegueira espiritual ou surdez espiritual. Isto é, não veem e não ouvem a verdade, mesmo estando diante dela. Todas as pessoas têm deficiências e, à medida que rompem suas próprias limitações, estão também ampliando a sua consciência e aumentando a luz do mundo. Elisa, como você se sensibiliza com o sofrimento da surdez, pode incluir em seus chamados diários pedidos para a libertação das almas dos surdos. Quando você fizer invocações à chama violeta, peça a Saint Germain que libere conhecimento necessário para que os cientistas descubram a forma de produzir aparelhos de surdez mais funcionais. Os pedidos específicos ajudam muitíssimo. A próxima pergunta é do André, de São Paulo. Ele diz: olá, amigos da Grande Fraternidade Branca, estou acompanhando o programa e queria, em primeiro lugar, parabenizá-los pelo trabalho. Bom, minha dúvida é a seguinte: o mestre Serapis Bey foi, numa de suas encarnações, o faraó Amenhotep III, construtor do templo físico de Luxor. Este templo foi dedicado ao deus Amon-Ra, um deus considerado obscuro pelo projeto Bandeirantes da Luz. Como um mestre ascenso pode ter construído um templo de homenagem a um deus obscuro? Este faraó conseguiu a prosperidade do Egito com a paz, porém o templo de Luxor foi dedicado ao deus Amon. O filho de Amenhotep III foi o faraó Akhenaton, o primeiro homem monoteísta da história. Em seus textos, Akhenaton afirmava que Amon era um falso deus. Muitos hoje em dia concordam com isso. Obrigado, André, São Paulo. Sim, André, uma das encarnações de Serapis Bey foi Amenhotep. A linhagem do movimento Rosa Cruz pode ser traçada desde o início nas escolas de mistério do Egito Antigo, quando foi fundada pelo faraó Tutmoses III. Tutmoses foi uma das encarnações do mestre Kuthumi. Muito atuante também foi o seu neto, faraó Amenhotep IV, também conhecido como Akhenaton, uma das encarnações de Mark Prophet. Nós não reconhecemos o projeto Bandeirantes, pois eles trabalham com mediunidade astral, e nós não aceitamos as informações do astral como sendo corretas. Elas podem ser por ilusão. A Grande Fraternidade Branca trabalha com informações do éter divino. Os ensinamentos dos mestres ascensos colocam o nome Amon-Ra como sendo o Deus Sol. Isso pode ser conferido no site da Summit, analisando as vidas passadas de Kuthumi. A escola teosófica fala da trindade Ra, Osíris, Ísis, como o segundo logos dual e Horus. E no livro A Doutrina Secreta de Blavatsky, pode-se ler o hino ao grandioso Amon-Ra. Abre aspas. Os deuses se inclinam diante da tua majestade, exaltando as almas daquele que as gerou. E eles te dizem paz a todas as emanações do Pai inconsciente, dos conscientes pais dos deuses. Ó gerador dos seres, nós adoramos as almas que emanam de ti. Tu nos gerastes
ó desconhecido, e nós te saudamos, adoramos cada alma, Deus, que descende de ti e vive em nós. A Doutrina Secreta, página 485, edição de 1893. Em outro documento ainda, intitulado O que é a Teosofia, Blavatsky chama Amon de o Deus da Sabedoria. Espero ter respondido a sua pergunta, André. A próxima pergunta é da Neuci. Ela diz: olá, Maria Lúcia e Paulo. Meu nome é Neuci, eu moro no Rio de Janeiro. Maravilhoso poder contar com a rádio para receber tantos conhecimentos valiosos que vocês nos dispensam com tanta generosidade. Ainda sobre os implantes extraterrestres, fiquei com uma dúvida. Se esses implantes foram colocados em alguma vida passada, resta algum registro na vida atual? Pergunto porque não temos como saber efetivamente se recebemos esses implantes no passado. Numa palestra que participei há muito tempo atrás, uma sintonizadora da terapia floral explicou-me que ouvir zumbidos pode ser um indicativo de que a pessoa tem um chip implantado. Agradeço seus esclarecimentos. Um grande abraço, Neuci Almeida. Neuci, até onde eu entendo, esses implantes são físicos. Assim, eles não atuam de uma vida para outra. Agora, com relação a registros, sim, tudo o que ocorre conosco fica gravado nos registros akáshicos. Não concordo que zumbidos sejam um indicativo de chips implantados. Existem várias razões para ouvirmos zumbidos, como problemas de mandíbula, sons vindos do éter ou do astral e até ataques de extraterrestres. Continuando o assunto de extraterrestres, tem uma pergunta da Márcia Paveloski, que nos escreveu dizendo: olá, Paulo e Maria Lúcia. Meu nome é Márcia, eu sou de São Paulo, capital. Primeiramente, desejo agradecer pela alegria que me proporcionaram com suas vozes serenas adentrando a minha casa diariamente, transmitindo os ensinamentos divinos dos nossos amados mestres ascensos. Digo diariamente, pois reservo 1 hora ou mais por dia para estudar, sem contar 1 hora de meditação que faço logo pela manhã, quando me conecto com o meu eu superior e invoco as legiões de luz e os mestres ascensos para me orientar e acompanhar por todo o dia. Bem, no programa número 10, de 9/6, a ouvinte Selma questionou sobre os implantes extraterrestres e você, Paulo, após a sua resposta, pediu que alguém se manifestasse a respeito. Eu o que faço agora para relatar a minha experiência. Completo 55 anos no próximo mês de julho e durante 40 anos fui espírita praticante por obrigação. Isto significa que nunca fui feliz nesse caminho. Havia um sentimento de contradição dentro de mim que me trazia muito sofrimento. Pois apesar de estar praticando a caridade, entre aspas, tinha a sensação de estar enganando as pessoas. Aos poucos fui entendendo o que tudo aquilo significava e me afastei definitivamente. Neste tempo, a Grande Fraternidade Branca já havia entrado na minha vida. E seus ensinamentos foram lentamente me trazendo à luz da verdade. Dentro deste novo caminho, conheci muitas pessoas e recebi de uma delas uma apostila de libertação de implantes e dispositivos de limitação espiritual. Técnicas de autocura e autoperdão assinadas por Ashtar Sheran. Canal de Greg Mise, Estados Unidos, mensagem distribuída por Rede Luz. Após ler o tal documento e orientada por uma amiga, resolvi fazer o que o documento pedia durante 21 dias. Li o decreto no meu quarto, onde tem um altar, mas não conseguia me sentir confortável. Durante o meu sono tinha sonhos confusos que me deixavam com medo e muito cansado. Passado algum tempo, resolvi refazer o processo, pois é assim que funciona, dizem os entendidos. Mas, mais uma vez, a sensação de medo e mal-estar, mas fui até o fim. Na terceira vez, logo nos primeiros dias, a sensação de medo aumentou muito e, durante a realização da leitura, senti uma força muito grande, uma energia muito forte que avançou sobre mim, mas pelas costas. E, graças a Deus, consegui me libertar e corri do meu quarto como um relâmpago. Muito assustada, nunca mais peguei naquele papel. E achava até que tinha jogado fora quando, após te ouvir, resolvi procurá-lo para poder informar corretamente do que se tratava. Já havia até esquecido o fato, mas agora que lembrei, fica muito fácil entender o que aconteceu, não é mesmo? Primeiro, a luz nunca atemoriza, a luz eleva. Segundo, a luz é irradiada do alto e pela frente, jamais viria pelas minhas costas, pois isso é um assalto.
Terceiro, devemos tomar cuidado com as palavras bonitas, pois, se não sabemos sua origem, elas podem esconder ciladas perigosas. Mesmo sem entender o que realmente tinha acontecido, decidi que nunca mais usaria minha palavra para decretar, sem ter certeza do que estava fazendo. E para ter essa certeza, simplesmente pergunto ao meu coração. Recebam o meu respeito, Marcia Pavlovsky, Vitória na Luz. Amigos, vemos que precisamos estar alerta, hein? Esse Asta Cheran, esse mesmo trabalho de tirar os implantes que você está falando, que fez, foi me apresentado em 2000, 2001, se eu não me engano, onde me mandaram para que eu enviasse para as Gotas de Sabedoria. Eu li aquilo e não senti coisa boa, não senti. Foi aí que comecei a estudar e entender quem é Asta Cheran. No grupo Luz Violeta e nas Gotas de Sabedoria eu já enviei material informando que Asta Cheran ou é entidade do astral ou é extraterrestre. Mas acima de tudo, ele tenta tomar a posição dos mestres ascensos. Eu não vou me aprofundar nesse assunto. Vocês podem encontrar esse material em nossas aulas em texto para estudar. Mas fujam disso. Asta Cheran é fria. Se você procura os ensinamentos dos mestres ascensos, não é via Asta Cheran de forma alguma. Maria Lúcia, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, Paulo. Quanto a Neuci, o zumbido no ouvido pode ser também problema auditivo, Neuci. Queria também agradecer a Márcia esse depoimento maravilhoso e com tanta lucidez ela analisou a situação. Realmente, os falsos mestres, os impostores, eles vêm revestidos de bondade, de amor, de beleza, com frases maravilhosas, copiam até a forma de falar dos mestres, mas por isso que é preciso ter muito discernimento e olhar a fonte. Nós não aceitamos nada que não conheçamos a fonte, de onde veio, qual é a origem, qual é a escola, qual é a igreja que publicou isso. Se for qualquer pessoa não conhecida, não identificada, simplesmente nós não aceitamos. Bom, a próxima pergunta, Maria Lúcia, ela vem da Fátima. Ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, meu nome é Fátima, eu sou de Curitiba, sou ouvinte do programa Interagindo com a GFBB, admiradora e estudiosa dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca há bastante tempo. Tenho duas perguntas a fazer e agradeço imensamente desde já pelos seus esclarecimentos. Ouvi dizer, Paulo, em um dos programas semanais, que os decretos têm que ser falados em voz alta. Entendo essa questão perfeitamente, porque se trata justamente do poder da palavra falada, mas fiquei um pouco preocupada com isso, pois além de decretos falados, que faço todos os dias, principalmente no caminho do trabalho, dirigindo, faço também muitos decretos em pensamento. Esses últimos, então, não teriam valor, ou seja, não funcionariam como proteção ou purificação? Existe um tempo mínimo de duração dos decretos? Pois tenho ouvido vocês comentarem que o ideal é pelo menos 1 hora de decretos diários e eu não chego a fazer todo esse tempo, pois em minha casa não tenho liberdade para isso, porque meus familiares acham esquisito e acho que devo respeitar a opinião de cada um. No link Ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, o texto que fala sobre a vida do nosso Mestre Jesus consta o seguinte, abre aspas, Jesus morreu em Caxemira aos 81 anos e seu corpo está enterrado lá. Ele ascensionou do templo de Shambhala no ano 87, fecha aspas. Me explique, por favor, ele não morreu depois da crucificação, ascensionando alguns dias depois? Abraços a vocês e a todos os ouvintes, Fátima. Olá, Fátima. Ouça a resposta que demos a Lilian na semana passada, programa número 12, e encontrará a resposta a parte de suas perguntas. O poder do pensamento é forte, mas não existe oração ou decreto mental. A palavra oração, por si só, é clara, oral. Vejamos o que diz o Aurélio sobre ela. Oração, cláusula, sentença, discurso, súplica religiosa, fala. E decreto é um comando, uma ordem, que pode também ser escrito. Contudo, antes de falar, nós pensamos. O pensamento é a semente que germina e produz muitos frutos idênticos a ele. O pensamento tem muito valor quando é positivo, quando é de luz. Quanto à sua última pergunta,
Quando Maria Madalena chegou ao sepulcro de Jesus, ele já não estava lá. Seu corpo não ficou enterrado ali. Jesus havia atingido mestria, havia unificado sua alma a Deus. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Isto é atingir nível de imortalidade da alma. Ascenso ou não ascenso na Galileia, não importa. Existem mestres desse nível que escolhem ficar um tempo a mais na Terra para transmitir a palavra e a luz. Quanto ao tempo de oração, 15, 20 minutos pelo menos deve ser feito diante do altar. Mas se você já ora no carro também, isso conta. Isso também complementa o horário necessário. As invocações iniciais dos comandos de luz precisam ser feitas uma vez. Depois você pode fazer o corpo do decreto durante o dia, quando quiser. Então, por exemplo, eu faço uma invocação básica de chama violeta todos os dias, e durante o dia, quando vou caminhando, dirigindo, esteja onde estiver, eu posso fazer o decreto que eu quiser sem ter que fazer invocação, só fazendo o selamento a cada vez. Que essa invocação vale para 24 horas, e eu posso fazer ela de manhã cedo, na frente do altar, e depois eu vou fazendo os decretos pela rua, por onde eu for, e eles estão valendo. É claro que se você pode ficar de frente de um altar durante uma hora fazendo um trabalho, é mais eficiente, é mais forte, com meditação, sem distrações, né, que a vida nos dá, mas às vezes isso não é possível. Então, se eu tenho que ir para algum lugar e eu posso ir fazendo minhas orações, é melhor orar sem cessar. Esse é o nosso segredo. Quando nós não podemos fazer um mantra oralmente, nem em murmúrio, e como Maria Lúcia disse, passamos a pensar aquele mantra, é claro que ele tem um efeito positivo, ele nos ilumina a mente, ele nos mantém a mente limpa de pensamentos ruins, tem um grande valor. Mas no momento em que eu posso murmurá-lo ou entoá-lo, ele tem um valor multiplicado, muito mais forte. É isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta, é a Ângela Pires, que nos diz: gostaria primeiramente que soubessem que aguardo com muita expectativa este programa semanal, que tenho a certeza que estão ajudando mais pessoas do que imagino. São Miguel deve estar super feliz pela ajuda que tem recebido de vocês. Aí ela dá uma risadinha. De minha parte, então, dou muito trabalho a ele o dia inteiro. E olha que ele não se cansa de tanto me atender. É incrível mesmo. E como é rápido. Jesus, meu querido e amado Jesus, Saint Germain e todos eles já me deram muitas vezes provas concretas de suas bênçãos em minha vida e na de todos por quem eu oro. Hoje vai uma pergunta bem rápida. É errado fazer os decretos e comandos na academia? Quando tenho que ficar na esteira há muito tempo, fico mentalmente fazendo meus decretos. Me sinto bem e enquanto o corpo trabalha, automaticamente eu comando os meus pensamentos e sentimentos. Pode? Gostaria também de um pouco de esclarecimento entre a diferença de comandos e decretos. Sempre na luz de Deus, que nunca falha, Ângela. Ângela, como disse há pouco, orar sem cessar. Esse é o caminho. Na academia, no chuveiro, no caminho do trabalho, sempre que eu estou só, estou falando com Deus e os mestres, os Elohim, os arcanjos. A academia deve ser muito bem escolhida, pois algumas abusam muito colocando péssimas músicas que realmente interferem na nossa evolução de consciência. A diferença entre os comandos e os decretos é zero, nenhuma. É a mesma coisa. Decretos dinâmicos e comandos dinâmicos de luz são formados por uma invocação inicial, depois pelo corpo do decreto, o qual repetimos várias vezes, e depois finalizamos com o selamento. Eu também oro na academia, em qualquer lugar, e principalmente lembrar de pedir a Deus por todas aquelas pessoas que nas próximas 24 horas entrem naquele lugar, naquela academia, onde quer que você esteja. Naquela rua que você está passando, pedindo a bênção de Deus para todas as pessoas. Quanto a esse mundo caótico em que vivemos, vamos lembrar que também existe muita gente maravilhosa realizando projetos incríveis de ação social, belíssimos. E a mídia só divulga coisas terríveis, maléficas, maldosas, crimes. A gente ouve televisão, parece que sai sangue de tanta notícia de morte. Então é isso, Ângela. Vamos orar em todo lugar.
A próxima pergunta é da Regina Torres. Ela diz: caros amigos Paulo e Maria Lúcia, gostaria que me orientassem onde encontro este tempero assa fétida, pois moro aqui no Rio de Janeiro e já procurei em diversas lojas de produtos naturais, mas ninguém conhece. Um grande abraço, obrigada, Regina. Olá, Regina. Procure o tempero assa fétida, substituto de alho, em restaurante macrobiótico ou outros de comida vegetariana. Eles poderão ceder a você uma porção, pois é pequeníssima a quantia usada por ser um tempero muito forte. Ou pelo menos dirão a você onde encontrá-lo. Regina, eu acho que no Rio de Janeiro tem uma excelente loja de produtos naturais, o Mundo Verde. Eu não sei se você já esteve lá, dificilmente eles não terão. E se eles não tiverem, e você levar o conhecimento da assa fétida para eles, pode ter certeza que eles passam a ter esse produto, porque realmente é uma opção para as pessoas que não comem alho. Maria Lúcia Aparecida Oliveira pergunta, ela diz: olá Paulo e Maria Lúcia, eu estou grata por esta programação que trata de ensinamentos para mim, ainda leiga e sem o verdadeiro conhecimento da luz. Eu ainda sou novata sobre a Grande Fraternidade Branca, que começou a partir de uma indicação para conhecer um santuário aqui em Campinas. Na verdade, eu fui para o local pensando ser algo relacionado ao espiritismo, mas fui surpreendida com outra linha, se posso assim dizer. A minha família é católica e eu até ia às missas toda semana, poderia ser considerada praticante, mas em determinada época, há menos de um ano, me sentindo sem rumo, com a sensação de um vazio, uma falta, corri para este santuário pensando ser um local espírita, pois eu já acreditava em reencarnação, meio que escondida, pois me considerava católica, e lá me deparei com mais um instrumento de me colocar próximo a Deus. Já que nesta condição estava à procura de algo que me preenchesse e assim buscava em todo canto, fui aos centros espíritas também, antes e após esta oportunidade, pois ainda acreditava que era tudo relacionado, apesar de lá falar de anjos e mestres ascensos. Após o contato com este local, eu encontrei a Grande Fraternidade Branca na internet e estou sempre lendo os ensinamentos, mas confesso que não pratico muitos dos comandos. Santuário Mestra Nada, nome que soube do local quando estive lá, confesso que fiquei tranquilo. Após uma sessão de energização para a cura, me disseram ainda para tomar banho do pescoço para baixo de chá de casca de alho. A surpresa foi que, ouvindo um programa seu há algum tempo atrás, você disse que o alho e a cebola atraem entidades e então devemos evitar estes produtos. Na verdade, eu nunca fiz este banho, mas e aí? Por que um lugar que me parece também seguir no mesmo caminho da Grande Fraternidade Branca receita alho? Se os mestres ascensos dizem que é para evitar o uso e se queremos estar em contato com eles, como você disse, pedem para eliminar o uso? Ou existe diferença na casca? Preciso de sua resposta, Paulo, Maria Lúcia. Mas eu tenho que colocar que, apesar de conhecer o site da Grande Fraternidade Branca e procurar saber mais sobre os ensinamentos, estou lendo também o livro de ouro de Saint Germain. Bem devagar, ainda me falta muito conhecimento. E confesso, reclamo sempre e muito que me falta tempo para tudo isso que foi colocado na minha frente. Confesso, Maria Lúcia, veja que interessante, né? Todo mundo passa a mesma situação. Aparecida, todos nós que chegamos, nós nos deparamos com esse mundo de ensinamentos e é assim realmente um susto que a gente toma, como a gente precisa evoluir. Continuando. Confesso que me encontro meio de mãos atadas, faço pouca oração, na minha visão e entendimento me falta tempo, levanto às 4h45 da manhã para orar e fico até por volta das 5h30. Quando passo a arrumar os detalhes para minha filha de 9 anos ir para a escola, roupa, lancheira, entre outros. E só volto a fazer uma oração na hora de dormir por volta das 22h30, geralmente depois disso. Começo no trabalho às 9 horas, antes disso cuido da arrumação diária de casa e aí por diante. Como organizar o meu tempo? Como ser mais rápida com os meus afazeres? Todas são questões que eu faço e peço da sua parte uma colocação que me ajude a esclarecer. Outra situação que me aflige é não ter uma definição de qual religião seguir. Eu sei que acredito muito em Deus, que estou sempre na proteção dos anjos,
mas eu posso considerar a Grande Fraternidade Branca e segui-la como religião? Como passar esses ensinamentos para a minha filha? Como orar para ter mais tempo? Como arrumar mais tempo para orar? Aguardo ansiosa as suas palavras e desde já agradeço toda a atenção. Aparecida de Campinas, São Paulo. Olá, Aparecida. Sim, a casca de alho e o alho é a mesma coisa. E você pergunta por que um santuário recomenda banho de casca de alho. Nós não podemos, Aparecida, responder por outras organizações. Nosso papel é orientar os estudantes a seguir os ensinamentos dos mestres ascensos. É preciso desenvolver a capacidade, a faculdade de discernimento e intuição. O discernimento vem pelo estudo, conhecimento e aplicação da lei cósmica. E a intuição vem pela prática do recolhimento, do autoconhecimento, autoanálise e meditação. Assim, o estudante da luz aprende a discriminar entre o certo e o errado. Observem as igrejas cristãs, por exemplo. O cristianismo é uma religião maravilhosa. Contudo, existem padres e pastores santos e outros que nem merecem nossa atenção. Existem aqueles que fundam igrejas em nome de Jesus, mas nem é bom falar. Os ensinamentos dos mestres ascensos são uma religião, a religião do futuro. Está sendo fundamentada agora. Nem todos que estão transmitindo estes ensinamentos têm o treinamento necessário para isso. Por esse motivo, podem confundir um pouco as coisas. O que vale, Aparecida, é que você encontrou os ensinamentos através deste santuário, e isto é motivo de gratidão. Você deu apenas os primeiros passos em uma estrada que é muito longa. Vai com calma, não queira resolver tudo de uma só vez. É impossível responder em um e-mail, em uma resposta, todas as suas perguntas com profundidade. Por isso eu te digo, o nosso livro Razão de Viver dará a você todo o embasamento necessário para caminhar nesta senda espiritual. Digamos que o livro é nível 1 e o site nível 2. Sem ler o livro, muitos estudantes sentem-se perdidos neste site, sem saber por onde começar. O começo é o livro. Para aqueles que já estão adiantados na senda, o livro pode também preencher lacunas deixadas no passado. Esse horário que você ora pela manhã é excelente. Quando damos nosso tempo a Deus, orando, estudando, servindo, tratando as pessoas com amor, liberando energia amorosa, ele aumenta o nosso tempo, ele multiplica o nosso tempo. A Grande Fraternidade Branca é mais que uma religião Aparecida, pois é o estudo de todas as religiões, das principais, das 8 grandes religiões. E mais que isso, é uma escola de mistérios, é uma filosofia de vida. Uma forma de viver aplicando os ensinamentos 24 horas por dia. Em um ditado dado à mensageira Elizabeth Clare Proctor, Jesus disse: se você não tem tempo para orar, seja a oração. Para finalizar a questão do alho, o alho realmente, os mestres deixam claro, o alho, nós somos brasileiros, nós usamos o alho na nossa alimentação, os restaurantes usam. Para nós brasileiros é praticamente impossível dizer não como alho, não vou comer alho. Vai comer na casa da tia, na casa da avó, não é assim? Então, o que nós indicamos é comer pouco alho. Tentar temperar em casa, naquela comida do dia a dia, o menos alho possível, porque o alho realmente baixa a vibração, e assim ensinam os mestres, ele atrai as entidades. Essas coisas da vida que a gente não tem como mudar radicalmente e, principalmente, não tentar seguir à risca todas as coisas. De repente a gente entende que existem X regras para fazer, que os mestres ensinam, não pode isso, não pode aquilo. Vá com calma, não precisa mudar a tua vida de um dia para o outro. Vai aos poucos lapidando essa nova vida. Nós temos visto pessoas que de repente querem mudar a sua vida toda e acabam prejudicando a família toda, as pessoas da família não estão acompanhando, e isso causa... Tem que ser gradual, não é? Tem que ser gradualmente.
A Jéssica nos escreveu dizendo: olá, amigos de luz, eu estou novamente aqui com uma dúvida. Com relação ao tipo de música que devemos ouvir, sei que temos de ser muito rigorosos na seleção destas. Acontece que gosto muito de músicas eletrônicas e de músicas internacionais que, em alguns casos, não consigo entender o que está querendo dizer. Pode até ser algo totalmente maléfico, mas sem saber. Ouço-as repetidamente, mas por causa do ritmo. Ultimamente venho me dedicando a músicas clássicas, já que também gosto muito, porém tenho vontade de ouvir as eletrônicas, mas uma voz me diz que não é o melhor que estaria fazendo por mim. Encontrei em um site uma relação de biomúsicas, que comprovadamente nos curam. Vocês têm conhecimento destas? O que acham ou indicam? Muitas vezes no carro, ao terminarmos os mantras e decretos, dá-nos uma vontade de ouvir aquela música. Mas somos reprimidos por esta voz. Isto é bom? Quais os tipos de música que vocês indicam, já que não podemos ficar presos àquela relação de biomúsicas, visto que enjoa a constante repetição e é bom variar, não é mesmo? Desde já agradeço a atenção, abraços fraternos de luz a todos, Jéssica. Jéssica, existem muitas músicas de boa qualidade, acredite. Precisamos aprender a apreciar a boa música. Existe a música barroca, a música sacra, a música clássica. Isto é uma arte, saber escolher. Eu já fui, Jéssica, um colecionador de música rock, principalmente Beatles e Rolling Stones. Hoje eu não posso mais ouvi-los, porque eu sinto a energia baixar, eu sinto enjoo, não me faz bem. Eu evoluí a minha qualidade do meu ouvido. Eu nada sei sobre biomúsica. Você sabe alguma coisa sobre isso, Maria Lúcia? Não. A outra dúvida da Jéssica, gente, é a seguinte. Assim como eu tenho, acredito que muitas pessoas têm a mania de falar graças a Deus. Contudo, lhes pergunto, isso não é utilizar o nome de Deus em vão? É ruim? Contra a lei divina? E afinal, com os ensinamentos aprendi que as coisas que muitas vezes alcançamos é graças à nossa força de atração, mas que de certa forma está ligada com Deus, o nosso Deus interior, certo? Então, é melhor evitarmos esse hábito? Muito obrigada pela atenção, mais uma vez, que todos permaneçam vibrando no amor da luz divina que nos une. Muito obrigada, Jéssica. Jéssica, uma das melhores coisas que os brasileiros fazem na vida é dizer graças a Deus. Nós falamos muito isso, nosso povo fala isso. Elizabeth Proft ensina que esta é uma excelente expressão e que deve ser utilizada sempre que afirmamos algo como eu estou muito bem, no meio de uma conversa com amigos, você diz eu estou muito bem, graças a Deus. Porque Elizabeth afirma que se afirmarmos apenas que estamos bem, as forças do mal nos desafiam e dizem haha, né? E passamos a ficar com muitos problemas daí para frente. Então, eu e minha esposa e minha filha falamos isso para tudo. É como se fosse um selo que nos dá um poder na nossa afirmação. Quando afirmamos que estamos bem ou que alguma coisa vai dar certo, a gente diz, graças a Deus, e com força e com vontade, não como uma coisa mecânica, mas como uma coisa de um grande selo de energia. Graças a Deus. Jéssica, quanto à sua primeira pergunta, só queria lembrar que os nervos auditivos são os de mais longo alcance em nosso organismo. A música, seja ela boa ou má, ela nos afeta incrivelmente. Ela pode elevar o que nós temos de mais nobre em nosso ser ou elevar o que nós temos de pior. E nós todos temos o eu inferior e o superior. Por isso a música clássica nos ajuda demais. E só isso que o Paulo te recomendou é uma coisa infinita. Procure o que te agrada mais na música clássica, ou sacra, ou barroca. As sinfonias de Beethoven são curativas. As sinfonias de Mahler são curativas. E eu posso afirmar isso porque eu já testei um caso que atendi há muitos anos. A mãe veio muito desesperada com o filho nas drogas e não parecia ter retorno aquilo. Estava um caso muito difícil. E uma das coisas que ajudou, além da oração, foi que o rapaz passou a ouvir as sinfonias de Beethoven o dia inteirinho. Ele ligava as sinfonias uma atrás da outra. Ele não rezava, a mãe rezava muito por ele, mas ele ajudou muito o tratamento com as sinfonias de Beethoven. É maravilhoso. Sem dúvida. Né?
Lembrando que nós já dissemos aqui antes, não acontece um ditado dos mestres ascensos sem antes uma música clássica tocar. A próxima pergunta vem da Maria das Virgens. Ela diz: olá amigos, eu sou Maria das Virgens de Belo Horizonte, desde já agradeço pelo trabalho maravilhoso de vocês. O meu filho de 24 anos é militar. Há 4 anos, muito esforçado e estudioso, não consegue passar em concursos e em vestibular sempre fica por 1 ponto. 2 vezes no concurso da PMMG, um para sargento e outro para oficial, ele foi classificado na prova, mas perdeu na redação por poucos pontos. Peço a ajuda de vocês, como posso ajudar? Quais decretos devo fazer? Um abraço, fique na luz de Deus. Maria das Virgens. Olá, Maria das Virgens. Faça o comando de luz de São Miguel, intitulado Proteção 24 Horas, para proteger seu filho e a carreira dele. Para passar nos exames, peça iluminação e sabedoria ao Mestre Lanto e recite seu comando de luz, que você pode encontrar em nossa página, comando número 15. Diga a seu filho para procurar relaxar o corpo e os nervos na véspera da prova. Já estudou bastante. É o momento adequado para fazer uma caminhada meditativa em um parque, fazer yoga, tai chi, uma massagem ou sauna, para relaxar a mente. Recomende a ele a leitura da nossa aula O Medo e a Fé. A Jéssica volta a fazer mais uma pergunta. Identifiquei-me muito com o Paulo ao tomar conhecimento do medo que ele tinha de aranhas. Pois bem, há alguns anos sou assim. Não posso ver uma que já me desvio ou ainda só fico em um lugar se esta estiver saindo, morta. Cheguei inclusive a tentar lembrar da origem deste sentimento opressor e realmente aconteceu, que já não tinha mais tanto medo e quase nem me deparava tanto com elas. Até que um dia, ao terminar de realizar o decreto da chama violeta, abri os meus olhos e dei-me de cara com uma aranha de uns 3 centímetros de diâmetro. Daí o medo voltou e em menor intensidade, pois a primeira coisa que me veio em mente foi a materialização de algo ruim realizada por meio deste animal peçonhento. É como se uma voz interior me tivesse dito: mas pode ser também um teste ao fim deste medo? Vale ressaltar que fazia os decretos nesse dia ao entardecer, no tempo em que as entidades estão mais fortes. Isso é realmente possível? E no mesmo dia, meu irmão encontrou um sapo na porta da entrada principal da casa. Pode ter alguma ligação com algo ruim? O que os mestres ensinam sobre a presença desses tipos de animais? Aqui em casa também tem muitos marimbondos que construíram casas enormes próximo à imagem de São Miguel, arcanjo, que temos na entrada. Até que minha mãe falou que não queria mais saber daqueles bichos rodeando-a enquanto realizava a limpeza da casa, além de que a estética estava comprometida com aquela bola de marimbondos. Então, seguindo as orientações do Corpo de Bombeiros, retirou aquela grande bola da iluminária. Depois disso, os marimbondos construíram uma casa em formato de coração. Realmente uma prova de amor. Foi o que nós achamos. E não resolvemos tirá-la mais dali. E o mais incrível é que eles não se importam com a nossa presença, nunca nos picaram. O que isto pode significar? O formato e a insistente presença dos marimbondos aqui na minha casa? Esta é uma dúvida que todos daqui temos. Desde que passaram a morar no nosso coração, desde já agradeço pela atenção. Abraços fraternos, repletos de amor a todos. Muito obrigado. Eu tenho que dar risada, Jéssica. Foi muito engraçado, porque eu amei a foto da casa de marimbondos que você nos mandou. Meu Deus, se eu contar, ninguém acredita. Fantástico. Eles fizeram a casa em forma de coração, como quem diz, não me destruam a casa de novo. Né? Pois é, você sabe que na Índia eles não matam um bichinho, né? Existem os mestres que eles andam com o maior cuidado e colocam na boca um pano protegendo para não acontecer de engolir, de morder um bicho. O menino anda na frente deles varrendo o chão para que eles não pisem e não matem nenhum bicho. A Luciane Pereira me escreveu de Curitiba, dizendo: Paulo, não precisa matar a aranha, pega um papel, pega a aranha, põe ela em cima do papel, assim, passa o papel por baixo, leva e põe para fora da casa. Mas sabe, Luciane e Jéssica e amigos,
A pessoa que tem um pavor de um animalzinho como uma aranha, ele pensa, não, a aranha eu vou botar ela lá fora e ela vai voltar aqui para dentro da minha casa. Entende? Então é complicado isso aí, é uma coisa que vai além da razão, é uma coisa que atinge o pavor. E quando você está parado lendo um livro, ou estudando, ou mexendo no computador, e a aranha desce do teto bem na tua frente, já te aconteceu uma coisa assim? Então essa sensação de insegurança, né? Porque elas surgem do nada, no caso da aranha é uma coisa, tem pessoas que têm medo de outros animais, mas é complicado, é realmente uma coisa para ser vencida, e eu estou trabalhando o meu medo, eu acho que todos devem trabalhar nos seus, no sentido de realmente vencê-los. Eu não tenho medo, assim, desses animais, mas é um problema, porque desde que eu fui à Índia, eu não consigo mais matar um animalzinho. Mas e como é que eu vou fazer com a aranha marrom, que tem tanto aqui em Curitiba? Como é que a gente vai ficar? Elas são pequenininhas, quase não se nota. Eu, particularmente, gente, o que eu faço é pedir para São Miguel me avisar. Eu não sei se eu vou matar depois ou qualquer coisa, mas eu peço, São Miguel me avise e se eu me livrar da aranha, matando a aranha, eu agradeço mesmo assim. Porque, sabe, aqui entra um ponto muito importante. Eu volto a falar, as pessoas que entram nos ensinamentos dizem, agora eu estou no ensinamento, eu não posso mais errar. Lê do engano. Nós estamos nos ensinamentos evoluindo. Nenhum de nós é a perfeição. Não é porque eu estou aqui dirigindo um programa e um trabalho de expansão dos ensinamentos que eu sou a perfeição desses ensinamentos. Eu, Maria Lúcia e tantos outros que a gente conhece, estamos todos buscando a nossa evolução no dia a dia, vencer as nossas barreiras, os nossos medos, as nossas dúvidas, para que nós nos tornemos um com a vontade de Deus, para que nós nos tornemos um com a força da vontade de Deus. Não é, Maria Lúcia? Paulo, mas isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas costumam ver nos instrutores a simbologia da perfeição, porque eles estão transmitindo um ensinamento que é perfeito. O ensinamento é perfeito, o instrutor não. Então, o perigo aí é quando o estudante percebe um defeito, uma falha no instrutor, ele se afasta do ensinamento. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ensinamento é uma coisa, o instrutor é outra coisa. Isso é muito sério. Muito claro. Sério. É como eu estava falando agora há pouco, de um padre, um pastor que não é santo, que não é bom, mas o cristianismo é perfeito, é maravilhoso. Mas mesmo na situação, eu quero deixar bem claro, existem erros e existem erros, existem defeitos e existem defeitos. Existem defeitos sérios, como a gente vê na situação de alguns padres que abusam de crianças, isso é seríssimo. Mas existem aqueles que têm outros defeitos menos sérios. Então, é importante entender, se aquele líder espiritual, esteja ele onde estiver, na sua função de levar os ensinamentos, se ele está buscando a perfeição continuamente, isso é que importa. Né? Isso que importa, a seriedade, não é erro a gente comete, mas a seriedade que é importante. Exatamente. Para complementar, Jéssica, eu queria dizer a você que os anjos nos enviam mensagens pelos animais e a natureza, sempre. Mas para saber isso, você precisa perguntar para eles, né? Se existe alguma mensagem em cada uma dessas situações que você nos passou, na sua casa, você precisa sempre buscar essa resposta nos anjos. Não é isso? Muito obrigado por sua participação. Maria Lúcia, a próxima pergunta vem da Elaine, ela diz, gostaria também de saber qual o mantra mais indicado para dar tranquilidade, serenidade, mas que não dê sono e que possa ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar. E também um mantra energético, pois ando sentindo muita sonolência e falta de vontade, de energia para fazer as coisas. Existe algum mantra que eu possa fazer para ajudar na cura física de alguém que está distante e para acalmar, tirar a raiva, o ódio, a agressividade de alguém à distância? Grata pela informação, Elaine Alonso. Olá, Elaine. A falta de energia pode ter muitas causas. Pode ser falta de proteção, aí você tem que fazer comandos de luz de Arcanjo Miguel, esse que nós recomendamos há pouco, proteção 24 horas, diariamente tem que ser feita. A falta de energia também pode ser excesso de açúcar que você esteja comendo. Não sei se você fuma ou cigarro tira energia. Enfim, existem muitas causas para a falta de energia que é preciso você analisar. A Ave Maria é a resposta às tuas perguntas.
É a energia da mãe que alimenta, abençoa, acalma, tranquiliza, tira os pesos do coração e cura. Ave Maria é oração, é mantra, é cântico, é adoração. Ave Maria eleva o raio feminino, a chama branca da mãe. Quando pronunciamos Ave Maria, todos os anjos ouvem a nossa oração. Ave Maria é uma oração do raio da cura, raio do amor, do raio da paz, do raio da pureza, do raio da abastança, do raio da verdade, do raio da harmonia também. É adoração ao Pai, é união com a Mãe. Maria é a arquéia do quinto raio, o raio da cura. Esta oração pode ser feita em qualquer hora e lugar, quantas vezes desejar. Faça 108 Ave Marias seguidas, diariamente, visualizando a pessoa por quem você pede no Imaculado Coração de Maria. Não importa a que distância a pessoa esteja, pode ser no quarto ao lado ou do outro lado do mundo. Coloque a mão direita sobre uma foto da pessoa, se você a tiver, e a mão esquerda no seu coração e diga: eu te abençoo com a bênção de Maria. Elaine, nós temos um CD com a explicação do poder do 108. E na faixa seguinte, você pode acompanhar as 108 Ave Marias. Eu gostaria de acrescentar que nós mandamos uma gota de sabedoria uns anos atrás, onde cientistas comprovam que a oração cura. Doentes foram escolhidos em Brasília e religiosos foram escolhidos em São Paulo para orar por aqueles doentes. Alguns doentes não receberam oração e outros receberam. E as pessoas receberam fotografias para orar para cada doente. Incrivelmente, as pessoas que receberam a oração se curaram muito mais rápido. Mas muito mais rápido. Impressionante. Realmente a ciência está chegando na religião e elas vão acabar se unindo em várias áreas e isso é muito bonito. E na verdade, tempo e espaço não existe. Isto só existe aqui para nós, porque para os mestres, para os anjos, não existe tempo nem espaço. Com certeza. A próxima pergunta, ela diz o seguinte: caríssimos Paulo e Maria Lúcia, paz e bem. Quero lhes contar uma experiência bem-sucedida com o uso da invocação da chama violeta. Nestes dias fui representar o meu empregador junto à Delegacia Regional de Trabalho para esclarecimentos sobre questões trabalhistas. A auditoria fiscal que me atendeu naquele dia estava irredutível, para não dizer arrogante. Diante de certas questões que ela exigia que fossem providenciadas com a máxima urgência, tendo a mesma me dado um prazo de 5 dias para resolver as questões pendentes. A sua atitude me deixou muito chateado, e eu comecei a pensar: meu Deus, vou ter que me encontrar novamente com aquela mulher chata e arrogante. Porém, no dia marcado para a nova audiência, mudei a minha atitude em relação a ela. Primeiro, logo ao acordar, fiz as orações como de costume, e em seguida fiz muitas invocações de chama violeta em favor daquela senhora. Para minha satisfação, naquele dia, a senhora em questão foi muito amável comigo. Me elogiou pelo meu trabalho realizado no tempo hábil e deu parecer favorável sobre a questão que estava sendo tratada. Saudações, um forte abraço, Edilson de Jesus Azevedo. Edilson, parabéns. Depoimentos assim são muito bem-vindos aqui no programa e estimulam a evolução dos que estão iniciando na cena. Edilson, além de você transmutar o seu problema, que era de relacionamento com essa criatura, você ajudou-a muito. E é isso que nós temos que fazer. Não existem situações difíceis. Nós podemos transmutar tudo com o poder da oração. Se você decreta, se você diz que aquilo vai ser difícil, a situação vai ser difícil, ela será. Mas embora pareça ou tenha tudo para ser difícil, se você afirma o contrário, diz que tudo vai dar certo, que será fácil, e ora e faz a chama violeta, você muda qualquer situação. Eu tenho visto isso muito. Parabéns, é verdade. Para complementar aqui, eu quero comentar um texto que eu mandei também para as Gotas de Sabedoria uns anos atrás, que eu costumo fazer, né? Eu chego num local público, que geralmente é difícil da gente entrar e resolver os problemas,
E eu oro para os anjos de luz daquele local, daquela prefeitura, daquele ambiente público, seja lá onde for, para que me ajudem. E eu digo, eu vim em nome de Jesus para esse local para resolver o meu problema, e eu peço que as forças de luz desta casa me ajudem. Amém. E olha, é fantástico, realmente funciona. Outra coisa que eu faço quando eu tenho coisas a fazer que tem tudo para ser difíceis, eu determino a hora que eu devo estar pronta. A tal hora eu estou pronto, ter resolvido tudo direitinho.